hoje é quinta-feira, pois é, dia do nosso colunista Leandro Alvarenga responder as dúvidas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. Boa noite, bem-vindo novamente, querido. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não esquenta a cabeça, não. Isso acontece. Ao vivo é ao vivo. Pois é, ao vivo é ao vivo. Aí entra uma interferência aqui, outro áudio dali, mas ok, vamos lá, vamos adiante. Leandro, hoje temos perguntas e a primeira é anônima. A primeira pergunta fala assim: o nosso internauta, ele quer saber o que ele pode fazer caso seja alvo de um vazamento de dados. Bom, dados ele não quis nem se identificar, acho que ele se preocupa muito com isso, não é verdade? Marisa, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os dados eles estão em circulação na sociedade. Então não é todo vazamento de dados que vai trazer problemas, mas é sempre um incômodo quando acontece um vazamento de dados. A gente precisa entender o tamanho desses dados, né? O que foi vazado primeiro. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é sempre que há um vazamento com dados que eles consigam identificar vocês. Por quê? Porque ele permite que você seja vítima, às vezes, de phishing, de spoon, do SimWeb e de diversos outros ataques para roubar informações, dados, dinheiro, salário, fotos. E nós temos que tomar cuidado que muitos desses potenciais delitos na internet, eles não acontecem só por vazamento de dados, né, Marisa? Eles também acontecem por dados que estão expostos. A gente coloca muitos dados nossos na rede e muitos criminosos, eles usam dados de Facebook, Instagram e demais redes sociais, e dados que estão em circulação licitamente na sociedade para cometer crimes. Então, toda vez que você tiver uma suspeita de vazamento de dados, você deve fazer primeiro um boletim de ocorrência para preservar direitos. Porque caso você seja vítima de alguma fraude, caso alguém use esses dados, você tem esse boletim de ocorrência para te proteger. Não obstante a isso, Marisa, nós podemos procurar também os órgãos de proteção de dados, né? A ANPD, por exemplo, os órgãos de proteção ao consumidor também tem esse papel, e o Ministério Público. E é muito importante, qualquer suspeita de vazamento de dados, vocês devem trocar todas as senhas, lembrando sempre aqueles mecanismos de segurança de senha, e não fiquem aflitos. Por quê? Porque não é porque teve um vazamento de dados que você vai sofrer um ataque, uma fraude, que ela pode acontecer sim com o vazamento de dados, mas ela também tem a possibilidade de acontecer sim pelas informações que já estão em circulação. Uma coisa muito interessante, Marisa, que a gente recebe muito aqui no escritório, é que muitas pessoas estão sendo vítimas daquele crime do WhatsApp, né? Falando que a pessoa se passa, pega o número de telefone, se passa para aquela pessoa e o pessoal vem falando para nós, olha, eu fui vítima de um vazamento, o cara pegou minhas fotos, pegou meus dados. Quando a gente vai investigar a fundo, na verdade a gente descobre o que ele fez. Ele fez uma engenharia social em cima de uma rede social. E lá na rede social você colocava quem é seu pai, quem é sua mãe, colocava suas fotos. Então, o que ele faz? O que o criminoso faz, por exemplo, num golpe do WhatsApp? Ele pega uma foto sua que já está pública na internet, ele pega os seus contatos que já estão públicos, vai atrás desses telefones, através de uma série de mecanismos de busca em LinkedIn. Às vezes ele não tem acesso ao seu telefone mesmo, né? Ele cria um WhatsApp fake com outro número de telefone registrado em nome de outra pessoa, e através das pessoas que ele viu que você tem relação na sua própria rede social, ele entra em contato com essas pessoas pedindo dinheiro. Então, assim, o vazamento de dados é muito ruim, as empresas têm a obrigação de proteger seus dados, se causar dano, elas têm que indenizar vocês, mas nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo é vazamento de dados, e nem todo dado vazado ele gera dano, né? A gente tem que comprovar, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem se manifestado muitas vezes no sentido de acontecer um vazamento de dados, sendo comprovado que foi com relação aos dados daquele consumidor, daquela pessoa, se a pessoa tem que comprovar que também teve prejuízo, senão ela não tem direito à indenização. Mas o dado é seu, você tem que proteger, você tem direito a cobrar todo o incômodo que você teve. Então, faça o boletim de ocorrência, troque suas senhas para não correr risco. Principalmente, existem muitos aplicativos e sites na internet que divulgam se você foi vazado, né? Existia um site que foi vazado.
E aí você pode, com isso, ajudar ali a se proteger e proteger os demais. Tá certo, você até já entrou um pouco no assunto da próxima pergunta que eu ia te fazer, porque nós vimos nos últimos meses, né, que grandes companhias de tecnologia foram alvos de ataques hackers e até de vazamento de dados. Acho sempre bom a gente comentar quais são as obrigações da empresa quando um evento desse acontece, Leandro. A primeira coisa que a gente precisa entender, Marisa, é que os dados são propriedade dos titulares. As empresas, elas não são proprietárias dos dados, ainda que se refiram a mim, que ela tenha coletado licitamente, em hipótese nenhuma. Tá? As empresas, elas têm uma permissão legal, têm a posse, podem usar o dado, porque a lei permite em algumas situações, atendendo a LGPD, mas ela não é proprietária. E por estar em posse de um bem de terceiro, os meus dados, ela tem a obrigação de segurança. Ela tem a obrigação de preservar os meus dados para que ele não seja acessado por nenhuma pessoa, por ninguém que não deva acessá-lo nos conforme fora das limitações legais. Então, nesses casos, se a empresa sofre um ataque hacker, é porque ela falhou na segurança, porque ela falhou naquela guarda e que isso faz parte do risco de atividade dela e ela tem que ser responsabilizada. A empresa, ela tem algumas questões que ela tem que ser tomada. A primeira delas, Marisa, ela tem que ter uma coisa chamada responsabilidade proativa. O que quer dizer isso? Ela tem que buscar todos os mecanismos possíveis, todos os mecanismos viáveis e proporcionais para evitar o acesso de terceiros. Segundo aspecto, caso haja um acesso de terceiro, que ela descubra, ela tem que não medir esforços para impedir que esse acesso continue acontecendo. E aí tem algumas validações que ela tem que fazer. A primeira coisa, ela tem que avaliar se esses dados que foram acessados, se eles têm o condão de trazer algum prejuízo para o titular. Né? E aí, nessa avaliação, ela pode tomar 3 ações. A primeira situação não, ele não acessou nenhum dado que vai trazer nenhum prejuízo. Apesar de ele ter acessado minha base de dados, eu fui vítima de um vazamento de dados, mas, por exemplo, ele só acessou os endereços de e-mail sem saber de quem são aqueles e-mails. Né? Então, olha, houve um incidente com dados, mas como ele não traz nenhum tipo de risco e prejuízo para o dono daqueles dados, eu não preciso fazer nada, eu só vou registrar que aconteceu esse incidente no meu livro, porque mesmo não tendo que comunicar a ninguém, a lei fala que é uma obrigação da empresa registrar qualquer incidente. Bom, segundo aspecto, olha, eu acho que pode trazer algum risco, não é um risco alto, mas pode trazer risco titular. O que a empresa tem que fazer? Ela, sem demora, tem que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a autoridade informando, olha, sofri um vazamento, aconteceu desta forma, tomei essas medidas, interrompi o vazamento e agora não corre mais riscos, e a autoridade vai fazer uma avaliação se esses dados, por exemplo, têm um condão ou não de ferir as pessoas. Agora, se o dado tem um poder lesivo grande, por exemplo, dados de saúde, dados de opção sexual, que podem trazer uma alta lesividade através de perseguições para aquele determinado grupo de pessoas, por exemplo, esses dados têm que ser, além de comunicar à autoridade, a empresa vai ser obrigada a notificar os consumidores, os titulares que tiveram dados vazados, para que eles possam saber que aquelas informações foram vazadas e possam se proteger. E isso não quer dizer que ela vai estar isenta das responsabilidades e eventuais penalizações, Marisa. Isso são apenas obrigações que ela tem que tomar conforme a LGPD. Mas, além disso, ela ainda vai ter que indenizar as pessoas que sofreram aí danos decorrentes dessa situação, ou por não ter cumprido sua obrigação legal, vai pagar uma multa para a autoridade, uma advertência, vai ser proibida de trabalhar com dados pessoais, dependendo da gravidade. Mas a empresa tem muitas obrigações ali, por estar trabalhando com dados que não são dela, que a propriedade não é dela, que ela trabalha como uma autorização legal, Marisa. Tá certo, complexo. Bom, vamos para a terceira pergunta, que é a do Jonathan Brito. Ele cancelou uma compra, mas a operadora do cartão não devolveu o valor, mesmo ele tendo enviado o comprovante. Ele quer saber como deve proceder nesse caso, Leandro. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa falar para os nossos telespectadores é que nós precisamos entender que nem toda compra pode ser cancelada, né? Aquela compra feita no estabelecimento presencial, com um cartão de crédito, onde que o valor está correto e o produto não apresenta nenhum defeito, nenhum vício, ela não pode ser cancelada, a não ser que haja uma política da empresa. Quando pode ser cancelada uma compra presencialmente? Por exemplo, é só se houver um erro na cobrança.
né? O direito de aliança, a gente lembrar que nós vamos falar agora que a segunda hipótese, que é o direito de arrependimento, ele só se aplica se a compra não foi presencial pela internet. E ele tem o prazo de 7 dias. Se você cancelar uma compra no 8º dia, você perdeu esse direito. Outra situação que pode acontecer é se você receber um produto danificado ou um produto que não corresponder às informações do anúncio. E aí, se o produto não for consertado em 30 dias ou não corresponder com as informações e você não quiser o produto, você pode cancelar também. Outra questão que você pode cancelar uma compra é se o produto não for entregue no prazo combinado e a demora for injustificada. Então tem que lembrar, Marisa, e os casos de fraude também, né? A gente não pode esquecer os casos de clonagem de cartão, utilização de cartão indevido, né? Esses casos, quando o consumidor ele solicita esse cancelamento para a operadora vai fazer uma avaliação se ela se enquadra numa dessas situações. Não se enquadrando nessas situações, a operadora ela não vai fazer a devolução e ela não tem a responsabilidade com a devolução, porque ela é uma intermediadora da compra feita com o lojista. O que tem que buscar sempre busque primeiro a loja, procure fazer a documentação dessas reclamações para demonstrar que você tem o direito. Tá? Por exemplo, no caso de um vício oculto, de um produto, de uma propaganda enganosa, e depois procure a operadora. Também, se a operadora não devolver e estar numa situação destas, aí sim ela passa a ser subsidiariamente ou solidariamente responsável, dependendo da teoria que for usada, com a loja. Por quê? Porque ela tem a obrigação de fazer contratual, de respeitar o Código de Defesa do Consumidor, porque ela também é uma fornecedora. Caso não fez a devolução, o caminho é procurar primeiro os órgãos de proteção ao consumidor. Se você não quiser fazer essa busca administrativa, você pode buscar diretamente o juizado especial civil, ou se o valor for muito elevado, né? Lembrando que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado no juizado especial civil, popularmente conhecido como pequenas causas. Se o valor precisar de um advogado, você pode buscar também o juizado até 40 salários mínimos, ou a justiça comum. Esse é o caminho, Marisa. Infelizmente, não é uma solução mágica, mas é assim que a gente consegue resolver. Certo. Hoje, olha, pessoal, vários esclarecimentos importantíssimos, Leandro. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua brilhante participação, viu? E na semana que vem teremos mais dúvidas aí para você esclarecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com você. Uma boa noite a você, a todos de casa e até semana que vem. Fique com Deus. Obrigada, Leandro. Boa noite. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, não é? Leandro Alvarenga, nosso colunista, ele está sempre com a gente todas as quintas-feiras, esclarecendo dúvidas sobre nossos direitos e deveres no mundo digital. Então, aproveitem esse espaço que é de vocês. Mandem as suas dúvidas pelas nossas redes sociais.